Olá, olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio de Mulheres que Transformam o Mundo, esse podcast que a gente escuta histórias, a gente se inspira, a gente ouve um pouquinho da trajetória de mulheres que com as suas carreiras transformam o mundo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. E a minha convidada, ela é a Guide. E a Guide é comunicadora de moda. E ela tem uma trajetória aí de carreira muito interessante. E ela veio aqui contar um pouquinho disso pra gente. Seja bem-vinda, minha querida. Muito bem-vinda a essa mesa. Ai, muito obrigada por esse convite. Tô bem empolgada em participar do podcast, ainda mais com esse nome, né? Já adorei o nome do podcast, toda a proposta, então tô bem feliz de estar aqui. Que legal. Pra quem não sabe, a Guide, a gente já se conhece há muitos anos já, Sim, né? Guide, 2017, 18, eu acho que foi 17, 18. 2017 a gente se conheceu, né? E a Guide ela me deu uma assessoria, né, Guide? Fazia que a gente se conheceu, né? Ela me deu uma assessoria de moda lá atrás, né? Quanta coisa que... Eu já mudei tanto, né? Não, de eu estilo, também. imagino. Você também. E, minha querida, me conta, pra gente começar esse papo, assim, quando que a moda tocou teu coração? Como que foi que você descobriu isso? Foi desde o começo, não foi? Conta um pouquinho. Não foi desde o começo. Eu tive uma transição de carreira aí, onde eu entendi a moda como um elemento, né, da minha forma de se expressar também. Mas como que aconteceu esse start, né? Foi que eu trabalhava em uma agência de publicidade, a minha formação é em publicidade. Você é publicitária, Eu então? sou publicitária. E daí, nessa época, assim, eu tinha passado por uma reviravolta, né? Aquela idade dos 25, 26, que a gente começa a entender melhor o que a gente é, um pouquinho melhor, né? Saiu um pouco, digamos, daquela adolescência. E daí ficou começando a entender mais meu estilo e ganhar um pouco mais de dinheiro, tava crescendo na carreira. E o meu guarda-roupa começou a virar uma coisa cheia de roupas. Tá. Quem não tem isso? Ou tem até hoje. Tipo assim, você vai acumulando coisa e vai comprando e vai comprando. Eu sempre gostei de brechó. Então, assim, eu ia lá nas roupas baratinhas e ia tendo roupa. Quando eu vi, meu guarda-roupa estava explodindo de roupas e eu acabava me atrasando para ir para a agência porque eu não sabia o que vestia, eu não achava as roupas dentro do guarda-roupa. Você tinha uma dor que é muito comum até hoje em muitas mulheres. Exatamente. E daí eu cheguei na agência e falei para as meninas assim, e se eu fizesse um desafio e usasse durante 30 dias todas as roupas do meu guarda-roupa e eu não repetisse nada? Para eu conhecer o que eu já tenho, ver o que fica, ver o que sai, fazer uma limpa na prática. Na época tava mais forte, assim, os blogs de moda, de looks e tal, mas a minha intenção não era nem essa, eu gostava de ver os blogs, mas era mais o desafio mesmo. Daí, convidei outras duas amigas da agência que inicialmente falaram, não, eu não tenho roupa suficiente para 30 dias sem repetir. Falei, cara, todo mundo tem. Olha! É muito raro alguém, mesmo até as minimalistas, que não consigam 30 dias sem repetir nenhuma peça de roupa. Porque o nosso guarda-roupa vai tendo coisa que você nem lembra. Sim. Talvez você não queira usar, mas elas estão lá dentro. Estão lá. Então, eu fiz esse desafio e registrei as fotos, principalmente porque eu não queria esquecer o que eu tinha usado no primeiro dia. Olha! E comecei, não era nem blog na época, era um Tumblr, porque eu tinha preguiça de fazer blog. Eu falei, isso aqui é só pra eu registrar. E foi crescendo. E a galera foi gostando de acompanhar e foi tendo uma repercussão, assim, principalmente dentro da minha área, né? Então, dentro das agências, as minhas amigas, nada assim que estourou e eu fiquei bombada, sabe? Só que quando acabou esse desafio dos 30 dias, eu tava me sentindo tão melhor. Olha! Sabe? E daí eu tava me sentindo melhor, meu guarda-roupa tinha limpado as coisas, tinha me olhado naquelas fotos. E então foi ali o start pra moda. Eu falei, esse negócio que me fez eu me sentir assim, o que é isso? Sabe? Na época eu só acompanhava blogs de moda, mas eu não entendia nada de moda. Mas eu percebi que a moda, o vestir, tinha me transformado durante esses 30 dias. E daí o bichinho me pegou. Porque você era publicitária, você estava trabalhando lá na agência. Nem pensava em mudar de profissão. Tinha dentro do coração um sonho de empreender. Sempre era uma coisa que eu falava e que eu queria. Mas nada que eu achasse que ia ser, tipo, muito cedo, assim. Uau! E daí, o que você decidiu fazer? Qual que foi o próximo passo dessa jornada? Então,
Nessa, foi entender um pouco mais de moda. Eu falei, tá, então o que é esse negócio que eu gostei? E só que eu continuei na agência, então eu continuei com o blog até eu fazer a transição, digamos assim, por 4 anos. 4 anos? Mantendo o blog como hobby, e eu bati o pé e falava, olha, isso aqui é só hobby. Isso aqui não vai ser profissão. Aí meus amigos falavam, Guide, é muito legal o jeito que você comunica, é muito legal o jeito que você explica as coisas. E eu falava, não. Isso aqui, moda, eu não vou trabalhar com moda. Eu adoro quando eu lembro dessa, porque eu falava muito isso. Tem um amigo meu que me joga na minha cara até hoje. Não vou trabalhar com moda, eu sou publicitária, eu sou designer de interface, eu não vou trabalhar com isso. Mas seguia fazendo os desafios. Sim. Então, meu próximo passo foi, isso foi tão bom pra mim, que eu quero continuar fazendo desafios. E continuei inventando desafios diferentes. Então, eu fiquei também 1 mês, de novo, não repetindo, mas aí cada semana tinha um tema. Um era saia, outro era calça, outro era camisa, e daí eu ia usando coisas diferentes. Aí, nesse processo, eu ia descobrindo as coisas de moda. E quando eu descobria, eu contava pro meu público o que eu tinha descoberto. Então, meio que eu aprendia e contava. Esse é meu processo muito até hoje também, né? E a galera começava também a se empolgar e aprender comigo. Mas, de novo, era uma coisa que era muito dentro do meu nicho. Tipo, mas meus amigos até expandiam um pouco, mas também não era o momento que eu viralizei. Eu não tive esse tipo, viralizei e daí é com isso que eu vou trabalhar. Sim. E daí você foi fazendo para as pessoas ao redor ali. Continuou fazendo por 4 anos. Sim. E eu percebi essa mudança na galera que trabalhava comigo. Então, isso também era muito legal. Porque eu percebi a mudança em mim. E quando eu fazia os desafios, às vezes as meninas que trabalhavam comigo viam que eu tava naquele tema e se inspiravam. E iam vestindo alguma coisa também. E daí elas vinham e chegavam, Guide, olha o que eu vesti, porque você falou e não sei o quê. E daí eu ia entendendo esse poder da internet, sabe? Na vida real, assim. Eu ia vendo essas transformações. E principalmente eu ia vendo elas felizes. Que é a coisa que mais eu gosto na moda e no vestir. É quando a pessoa vem com um sorriso e me fala, olha o que eu vesti porque você me deu uma ideia ou você me inspirou, né? E sem me perguntar, tá certo ou errado? Não, ela já vem sorrindo, sabe? Tipo assim, eu escolhi vestir isso hoje porque você me inspirou. E eu vivia muito isso naquela época, porque era das minhas amigas, né? Eram das pessoas do trabalho. Até os caras, às vezes, se empolgavam e vinham com o lookinho também, comentar o look comigo. Que legal, que legal. Mas teve um momento que tu fez a virada de chave. Teve, Que momento que foi esse? Quanto tempo depois? Foi mais ou menos uns 4 anos depois que eu tava com o blog. Então, eu trabalhava, nessa época específica, como designer de interface. Então, eu desenhava sites e aplicativos. Olha. Pensava bastante nessa experiência, então, das pessoas na internet a partir do design, né? Amava o que eu fazia. Mas comecei a me estressar com o formato CLT. Formato de trabalho. Eu trabalhava numa startup que também tinha todo um ideal que eu já não concordava mais. Aí comecei a ficar meio estressada. E quando eu saí desse trabalho, eu falei, será que agora não é a hora de empreender? Vou empreender agora. Aproveitei o acerto que eu tinha saído, um investimento que eu tinha feito já, como eu tinha esse olhar para empreender, eu tinha um investimento financeiro e falei, eu tenho o que eu tenho então agora para empreender? Eu nem sabia direito, sabe? O que eu tenho? Tem esse blog aqui. Todo mundo, os amigos ficam falando que isso aqui é bom, então eu vou fazer isso daqui virar uma profissão. E nessa época, pra você ter noção, Pri, eu não tinha 0 canal no YouTube, eu tinha acho que 1000 seguidores no Instagram, e olha lá. E eu saí do trabalho e apostei nessa minha ideia. Olha, então, que legal. quando eu saí, eu usei e falei assim, eu tenho conhecimento, eu sou publicitária, eu tenho conhecimento de design, de comunicação, eu vou usar todo esse conhecimento que eu tenho e dali, abri o canal no YouTube e comecei a postar 3 vídeos por semana, 2 posts por dia no Instagram. Na época o Instagram não tinha nem stories, nem vídeo, era só post. Sim. E super, YouTube, blog ainda tinha blog. Eu escrevia no blog. Então assim, me matava de trabalhar a semana inteira criando conteúdo pra conseguir audiência, né? Esse era o primeiro plano. Olha que legal. E você fez uma virada de chave mesmo, foi uma coisa que você falou, é isso que eu quero sair desse formato e tal. E como é que foi? Porque às vezes as pessoas escutam histórias, e elas falam assim, foi tudo lindo, foi maravilhoso, ela saiu, ela já teve sucesso. Seria meu sonho. Ela falou, não quero mais CLT, mas eu
vou aqui fazer meus posts. E daí viralizou, e daí foram felizes para sempre. Algumas pessoas têm umas certas fantasias, assim, né? Tipo o conto da fada madrinha, assim, né? Sim. Mas como é que foi depois que você fez esse movimento? Porque eu tenho certeza que não foi tão simples, né? Tá no lugar que você tá hoje. Então, com certeza. Como é que foi isso, assim? O primeiro ano, eu fiquei doida. Foi muito difícil pra mim. Foi muito, assim, logo que eu saí, o primeiro ano, então, eu não tinha referência sobre empreender, muito menos nessa área, né? Não sabia o que eu tava fazendo, sinceramente. Só que eu sabia que eu tinha habilidades e eu usava as que eu tinha, né? Então, eu fazia muito os posts e tal. Aí você pensa, nossa, então você fazia tudo certinho durante um ano, você cresceu. Não, eu não crescia, perigo do céu. O YouTube, eu colocava lá, eu sou muito de escrever metas, né? Sempre gostei dessa coisa das metas. Eu tenho até esses caderninhos, esse dia eu tava fuçando lá, esse caderninho lá daquela época. Tava lá, meta, 10 mil seguidores até metade do ano, no YouTube, né? Que na época eu era bem focada no YouTube. Falei, não, eu vou conseguir 10 mil. Todo mundo, qualquer pessoa aí tá conseguindo. E passava um mês e outro. Um ano, eu tinha, tipo, 1.500 inscritos no YouTube. Deu, mas que inferno, cara. O que eu tô fazendo de errado? Eu tô postando todo dia. Eu tô postando 3 vezes por semana. Falei, tá, acho que alguma coisa tá errado. Então, vou estudar. Comecei a procurar no YouTube como fazer vídeos para o YouTube. Tipo assim, sabe? Claro. Como usar estratégia de YouTube e tal. E fui começar a ver esses vídeos que eram bem estratégicos mesmo. E daí, tive uma virada de chave. Que eu lembro que foi uma frase muito interessante. Olha. Que pra quem faz YouTube faz muita diferença, é que YouTube é uma rede de busca e não uma plataforma de comunidade num primeiro momento. E eu criava os conteúdos como pro Instagram, que pro Instagram é bem focado em comunidade, né? Você conversar com as pessoas, você trazer tua rotina. Vínculo, Só que eu era ninguém, né, na época, assim. Então, como que ninguém quer saber da minha rotina? Né? Até eu ter alguma relevância pra pessoa. Então, quando eu li, falei, o YouTube é ferramenta de busca. Então, eu vou fazer vídeos que as pessoas busquem. Isso. Como usar tênis branco, como usar Oxford, então eu tenho uma série de vídeos de como usar, e daí sim, em 3 meses consegui 10 mil inscritos no canal. Então, ali começou, eu falei, tá, então, ufa. Só que nesse primeiro ano, então eu tinha, além dessa frustração que não estava crescendo, então, por consequência, eu também não entendia muito o que seria o negócio. Eu tinha acabado de terminar um curso de consultoria de estilo, então estava também entendendo essa profissão, se isso era para mim, se não era, e estava num desmame da CLT, porque eu tinha trabalhado 10 anos como CLT, e eu tinha um formato de trabalho na minha cabeça que CLT é, você chega lá, você trabalha, faz um ótimo trabalho, alguém observa que você fez um ótimo trabalho, te remunera mais por isso. Era assim que eu tinha feito a vida inteira. E empreender não é assim, não. Nada perto disso. E é muito legal você falar isso, viu, Guide? Porque eu acho que tem muita gente que tem essa visão, né? A visão de que é só eu fazer meu trabalho bem feitinho que eu vou ter sucesso, né? E que eu vou crescer e que vai ter gente correndo atrás de mim, né? E eu achava muito isso no começo, que eu falo que é esse pensamento do CLT, né? Nada contra, mas é um jeito de estrutura que o nosso cérebro fica, né? Então, por anos, imagina, desde o começo da faculdade, eu já estagiava e cresci muito na profissão. Quando eu saí do design, eu era uma designer reconhecida na minha área. Então, eu tava no auge da minha profissão. E daí, eu saí pra essa nova, que era do zero, que eu não era ainda conhecida, não tinha nada. E eu achava, bom, o caminho que eu trilhei para chegar até ali foi como? Fazendo um ótimo trabalho. Vou fazer isso também aqui. E realmente é o básico, né? Aí empreender, fazer um ótimo trabalho. É o mínimo que se espera, porque senão nem faz sentido empreender, né? Se você não tem algo para trazer pro outro. E daí teve então nesse primeiro ano foi muita essa dificuldade. Eu tinha muita ansiedade, eu tinha muita tristeza. Eu fazia os vídeos porque uma das minhas maiores habilidades é a consistência mesmo. Certo? Que eu sou muito, tipo, eu vou continuar. Mas tinha dias que eu ficava assim, gente, ninguém assiste meus vídeos. Isso aqui não vai dar certo. Mas tava lá, postando. Então, e fora essa coisa do dinheiro mesmo, né? De entender que esse investimento que eu precisava fazer em mim mesma no começo. Que não vinha de novo com salário todo mês. Que o salário dá aquela tranquilidade do tipo... não, tá tudo certo, mês que vem começa tudo de novo. Não tem isso no empreendedorismo, né? Você nem sabe quanto você vai ganhar no outro mês. Então, por isso que eu falo que foi um desmame, sabe? Foi assim, eu tentar entender
qual que era essa nova forma de trabalhar e existir no mundo. Porque aqui eu já fazia, não era mais aquela, não. Não era aquela. Daí você foi se transformando. E a consultoria de estilo, como é que foi? Quanto tempo que ficou a consultoria, assim, na tua vida? Eu acho que eu fiquei atendendo individualmente uns 2, 3 anos. Olha. E logo no começo que eu fiz o curso de consultoria, eu já senti algumas coisas que, tipo, não eram tanto pra mim. E já fui tentando moldar o meu método. Porque eu falei, umas coisas eu não tô concordando aqui, não. Deixa eu ver como que eu posso fazer do meu jeito. Então, eu sempre tive essa vontade de atender do meu jeito, né? Só que isso também causa uma insegurança gigante, porque, assim, ninguém tava me falando que eu tava certa, eu tava errada. E também nesse pensamento, será que tem um certo e errado? Acho que é legal de falar. Isso é legal, que a gente acha que tem um certo e errado. Não tem. Você pode ter o teu método, o teu jeito, desde que ele solucione um problema que as pessoas estão tendo e elas se sintam felizes passando pelo seu... Não tem problema, né? E que não cause nenhum problema na saúde mental e saúde das pessoas, claro. Né? Então, eu ficava muito nessa, tá certo, tá errado, ainda muito insegura. Mas eu trabalhei com a consultoria, tanto que você foi uma das minhas clientes nessa época. E eu sou muito grata, porque nessa época eram muitas pessoas que eu sentia que estavam apostando em mim. Que viam esse potencial. Porque eu ainda estava começando nesse atendimento, né? Ficava super nervosa. Olha. Mas ia lá, atendia tudo, né? Então eu fiquei nessa área bem clássica da consultoria de estilo, digamos assim, atendendo uns 3 anos. Assim. É muito legal tu falar isso do método, porque eu defendo a ideia de que cada um pode ter, sim, o seu método, né? Mas não é uma coisa leviana, assim, vou criar qualquer coisa da minha cabeça, né? O método precisa ter uma base, precisa ter um estudo, né? Precisa ter ali algo que você vai construir, mas que realmente o método precisa gerar um resultado para aquela pessoa, né? Porque hoje em dia a gente fala muito de várias pessoas na internet vendendo seus serviços, vendendo seu trabalho, vendendo cursos, né? Eu acho que isso mudou muito de uns anos pra cá, né, de uns 5 anos pra cá, mas a quantidade de pessoas que também às vezes se frustram com os métodos também é alta, né? Então é aquela coisa assim, todo mundo pode ter o seu método, mas a clareza do resultado, né, a clareza do que você vai entregar, às vezes até pra gente pode ser um pouquinho confuso no começo, né? Com certeza. Eu dou mentoria, Gui, pra profissionais da saúde, né, meu foco são profissionais da saúde, às vezes eles têm uma bagagem técnica incrível, você fala assim, nossa, essa pessoa no nicho dela, ela é incrível, né? Mas às vezes ela tem dificuldade de falar assim, tá, o meu método, então ele é assim, 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 e eu gero essa transformação, que pra quem tá de fora às vezes parece tão óbvio, mas pra quem vivencia isso, às vezes tem insegurança, às vezes a gente não consegue realmente estruturar, colocar de um jeito que faça sentido, né? E é bem isso que você falou, você se sentir insegura, claro. Super, né? Nossa, e muito perdida, então eu atendia, mas ao mesmo tempo eu não tinha certeza, eu também não tinha tido tanto embasamento ainda, como eu falei, eu tava no começo, tava com muita boa vontade, muita vontade de fazer, mas tinha muita coisa pra ser desenvolvida, e o mais importante ali que eu vejo muito na época é que eu não parei, sabe? Tipo, eu mesmo com todas essas inseguranças, medo, eu ia fazendo, eu ia assim. Não era um lugar que eu tava navegando tranquila, faceira, mas eu estava indo, né? Então, não parava e continuava atendendo. E, nossa, quando vinha pedido de orçamento, eu ficava super ansiosa. E daí, mas respondia. Daí, quando fechava, então, eu falava, meu Deus do céu, fechou, e agora? E daí, fui desenvolvendo mais dessa autoestima, né? E melhorando mais. Até que chegou a pandemia, né? Então, também a pandemia, nesse momento, já era uma hora que eu tava parando um pouco com os atendimentos individuais. E a pandemia fez eu parar completamente, né? Porque não fazia sentido nenhum os atendimentos individuais mais. Então, eu dei um tempo, daí é que eu parei. A pandemia, eu acho que trouxe um corte para muita gente, né? E para ti, então, trouxe praticamente a virada desse período de consultora para um outro período. Exatamente. E o que tinha nesse outro período? O que você foi construindo, Guide? Me conta. Quando, na pandemia, então, parei o atendimento individual e começou a crescer muito o conteúdo, né? Que é uma das coisas que é a minha especialidade mesmo, né? Imagina, agora são quase 7 anos que eu crio conteúdo
quase todos os dias, e depois que eu entendi que eu tinha que estudar, como eu estudei lá atrás do YouTube, então eu estudo muito técnicas, algoritmo, e também posicionamento, enfim, tudo que envolve comunicação, né? Por isso que eu falo que eu sou uma comunicadora de moda, mas não que eu fale só de moda, mas a comunicação como um todo me fascina, então eu adoro pensar toda essa estratégia. Sim. E daí eu comecei a aplicar mais ainda na pandemia. Então, começou a vir mais clientes de publicidade dentro do meu perfil. E daí eu considero que ali sim eu virei uma influencer, né? Que existe essa profissão, que é super moderna e muita gente também não entende. Mas na pandemia que se consolidou a minha profissão como influencer. Que é onde as marcas vêm e patrocinam espaços publicitários dentro do meu perfil, que é repleto de conteúdos gratuitos e informativos, inspiradores para as pessoas. Quando que você começou a fazer publi? Acho que a primeira que eu fiz foi no segundo ano que eu tava criando conteúdo. Olha. Foi no segundo ano e foi pra um shopping, assim. E eu fiquei tipo, meu Deus, tá dando certo, né? Claro que na época eu ganhei super pouco, assim. E era bem espaçado. Então teve essa primeira, daí teve meses sem nada, daí começou a aparecer. E foi vindo. E daí na pandemia, onde realmente eu comecei a conseguir viver disso, né? Porque daí tinha uma alta demanda, todas as marcas precisavam vir pro digital, elas não sabiam como vir. Tá todo mundo perdido, né? Início de pandemia 2020 ali foi um caos total, né? Exatamente. E eu já tinha as habilidades na mão, né? Então foi a hora que eu rendi bastante. E nessa hora também eu abri alguns outros tipos de atendimentos que também envolviam o digital, tive um curso online, assim, que as aulas eram pelos stories. Olha. Então foi uma coisa bem disruptiva também pra época, sabe? E foi muito legal, até hoje tenho alunas desse curso que me mandam mensagem, Guide, aquele curso me transformou. E daí, porque era essa facilidade de você já ter a informação na mão, né? E ali eu aplicava muito o que eu tinha feito lá atrás dos desafios, né? Que foram os transformadores pra mim. Então, ali eu conduzia muito essa história dos desafios também dentro desse curso. Hoje você não faz mais desafios, né? Hoje não. Não faz. Não, mas dentro do meu método sempre tem algum desafio. Quem vai passar por alguma coisa que vai trabalhar comigo, vai fazer um desafio, porque... faz parte do meu processo, né? Eu fiz muitos dos teus desafios em alguns momentos lá atrás, assim, né? E é marcante, né? Tinha um que era assim, não pode usar preto. Nossa, eu olhei pro meu guarda-roupa e falei assim, lascou. Porque eu sou muito colorida, mas eu gosto muito de usar preto, né? Sim. Então eu fico assim... Não, tá e faz a gente olhar pro nosso guarda-roupa de uma outra forma. Sim. E até de usar esse tempo olhando pra gente mesma, né? Que eu acho que o que eu fui percebendo com o tempo do poder dos desafios não era só sobre a roupa que você ia usar, mas era você dedicar um tempo pra olhar pro seu guarda-roupa. Sim. Pra pensar sobre as coisas que você já tinha escolhido lá e pra decidir o que você ia vestir. E quem fotografava os looks, então, essa outra camada de você se ver, se fotografar, se observar. Isso era a mágica dos desafios. É muito transformador, né? Especialmente pessoas que vivem no automático, né? Vivem muito aceleradas, muito no automático, muito no estresse, numa rotina muito puxada. Esse momento de poder parar e se olhar no espelho, olhar para uma roupa, né? Escolher uma roupa diferente, sair da zona de conforto, tirar uma foto, é muito transformador mesmo, faz muito sentido. É bem esse processo que eu sinto que faz a diferença, né? Então daí tinha esse curso na pandemia e daí eu também comecei a atender com mentorias de conteúdo, porque era isso, né? A galera tava, eu preciso criar conteúdo pra internet, não sei como, e daí também tive alguns grupos de mentoria nesse sentido. Então passei a ser totalmente digital, que é um ambiente que, pra mim, eu amo. Eu amo estar na internet, eu amo comunicar a partir da internet e das redes sociais, então Foram muitas transformações dessa guide, né? Da guide publicitária para consultora de estilo. Bom, antes da consultora de estilo teve o gosto pela moda, da consultora de estilo, e daí você fez cursos... E até a guide mentora, né? E eu também sou mentora e eu acho que eu tive um momento em que virou uma chave, né? Da Priscila, que era várias coisas e de repente decidiu ser mentora, né? E como é que foi a tua virada de chave? Que ano que foi isso? Como que foi? Teve algo em você que se transformou e que você de alguma forma se autorizou a ser mentora? Como que foi isso? Nesse primeiro momento ali foi bem final de 2020, começo de 2021. Tá. E foi muito pela demanda das outras pessoas. Então, de novo, não era uma coisa que eu tava corajosa, sabe? Tipo, mas as pessoas falaram, Guide, você faz isso tão bem feito, por favor, ajuda a gente. Então eu fiz alguns grupos
grupo de mentoria, então já não era uma mentoria individual. Eu fiz em grupos, porque a individual eu ainda tava meio assim, né? Tá. E fiz esses atendimentos. E isso foi em 2021, né? Daí a gente passou, 2022, eu foquei muito em curso online. Então, também tive essa experiência de ter o curso gravado, de entender toda a dinâmica de marketing digital, de estratégia digital, de curso. E agora, esse ano, é o ano que eu tô me permitindo, aí sim, ser mentora individual. Mas isso até é uma coisa que eu estou falando aqui em primeira mão, porque eu quase não divulguei ainda no meu perfil. E é uma coisa que tá acontecendo assim, uma amiga puxa a outra, né? E aí, o que me fez, assim, me sentir, né, que eu poderia mentorar uma pessoa por mais tempo, que eu entendi que a mentoria precisa de mais tempo, isso é outra coisa, né? Sim. Que às vezes eu pensava assim, eu vou 2 encontros. Cara, não dá. Você precisa acompanhar a pessoa mais tempo, né? Sim. Mas foi um pouco olhar pra minha trajetória, assim, e falar, nossa, eu tenho anos de experiência, sabe? Não é uma coisa, assim, que eu só aconteci e não sei nem como. Não, eu realmente, são anos de dedicação, anos de experiência. Falei, acho que agora me sinto pronta pra começar a mentorar outras mulheres nesse sentido da autoexpressão, né? Porque eu fui entendendo, mas então o que é que eu faço? E é como você se expressar. Na internet é um dos caminhos e com a moda é outro dos caminhos, Outro caminho. E a moda continua presente, então, nos teus cursos? Então, hoje todos os meus cursos estão fechados. Tá. Né? A minha comunicação hoje é sobre moda. Sobre moda. Né? Então, ela continua forte lá. E agora que eu tô entendendo esses 2 mundos, né? Como eu falei pra você. Que eu falei, nossa, mas eu não sou só moda. E eu não sou só comunicação. Eu sou as 2 coisas. Então, é muito sobre essa autoexpressão do vestir. Que às vezes tem moda e às vezes tem só, ou principalmente, o estilo da pessoa. Até o posicionamento, né? Porque a gente, quando fala de comunicação, a gente precisa falar de posicionamento, né? Exatamente. E querendo ou não, posicionamento é muito do que você transmite e que também passa pelo como você se veste, né? E que forma que você se comunica, tudo isso, né? Muito interessante. É um casamento hoje, parece que tá muito mais coeso, né? Exatamente. Eu acho que até pela estrutura de como foram acontecendo as coisas na sociedade, na comunicação como um todo, que mudou muito do pós-pandemia, né? Sim. Então, o jeito das pessoas se comunicarem, a necessidade do digital, a necessidade da imagem, nunca foi tão importante a gente usar tanto a imagem, tanto que a gente tava até falando, né? O podcast era só áudio, que eu participei de um primeiro podcast teu há anos atrás. Em 2018, a gente falou de moda. De moda. Foi, 2018. E era só áudio, né? Claro que hoje existem podcasts de áudio, mas como o vídeo é importante, como a imagem é importante, né? Então, acho que também teve essa junção das 2 coisas. Eu entendendo o meu lugar nesse novo mundo que foi se formando. E isso é uma coisa muito recente, assim. Esse ano que eu parei pra, digamos que fazer mais uma transição dessas várias que eu fui contando hoje aqui. É como que eu lapido, né? O que eu faço, o que eu sei, pra ajudar outras mulheres. Daí que eu tô encontrando esse lugar aí que é da autoexpressão mesmo. Olha que legal. E me chamou a atenção na tua fala que você falou que você mentora mulheres. E é só mulheres? É isso mesmo? O meu foco é com mulheres. Apesar de que hoje eu tenho um cliente que é homem. Principalmente na parte de comunicação, né? Que é onde eu consigo trabalhar mais. O moda, com certeza, é bem focado em mulheres. Bem mulheres. Mas é o meu foco. É com quem eu gosto de trabalhar. E principalmente porque nesses últimos anos também me dediquei muito a estudar sobre o feminino, sobre arquétipos femininos, sobre deusas. Então, assim, eu entendo mais sobre o que é ser mulher, além de eu ser mulher, né? Então, fica mais fácil conduzir porque eu sei as dores que ela tá passando, né? Claro que os homens também têm dores parecidas com as nossas, mas é outro universo. Então, eu prefiro e priorizo muito ser mentora de mulheres. Você sabe que eu nunca me disse mentora de mulheres, mas esse podcast é um podcast de mulheres. Não teremos homens nesse podcast. Mas você sabe que 100% dos meus mentorados... Eu tenho 2 mentorias, Guide. Uma é uma mentoria técnica, né? Que é para profissionais da saúde que precisam da minha ajuda em casos clínicos e tarará. Então, é uma mentoria técnica. E a outra mentoria, que é a mentoria estratégica, que é o método 2AT, que foi o método que eu criei. Essa mentoria... Só mulheres, as 2 só mulheres, 100% mulheres. Eu nunca tive um
mentorado homem, Uhum. né? Então, eu nunca disse isso, não aceito homens, nunca falei isso. Mas é o que acaba também acontecendo, né? Uhum. E eu acho que talvez isso faça muito sentido também. Eu explico muito para as minhas mentoradas, que são profissionais da saúde, eu falo assim, a gente precisa entender que nós, profissionais da saúde, somos um CNPJ. Uhum. Por mais que você tenha o teu servir, a tua vocação, o teu coração, o teu lado de profissional da saúde que é muito humano, nós somos um negócio, né? Nós somos um CNPJ. E ter essa visão de negócio é o que às vezes faz com que muitos profissionais da saúde cresçam e consigam se desenvolver, né? E você falou isso e me chamou a atenção na tua fala, o quanto que você também saiu do seu CPF Uhum. e fez uma transição para uma guide CNPJ, Sim, né? com certeza. E você falou da tua mentalidade que mudou e tal, e eu fiquei pensativa aqui, né? Eu vejo a mesma transformação no profissional da saúde, que se ele fica só ali com a mentalidade do CPF, Uhum. né? Eu acho que não é que ele não tenha CNPJ, alguns têm CNPJ, Uhum. mas a é a mentalidade é a mentalidade do CPF, né? Então ele vai lá, ele faz o atendimento dele, que é ótimo, às vezes é incrível, um profissional incrível, mas ele não pensa como um negócio, Uhum. né? E você falando assim, me chamou super atenção que você viveu a mesma transformação e numa área completamente diferente, né? Exatamente. E o quanto que eu achei interessante isso, né? Não sei se com as tuas mentoradas você vê isso também, né? Mas eu acho até que se você puder falar um pouquinho mais disso, assim, né? Desse lugar de transformação do CPF para o CNPJ, o que é interessante, né? Uhum. Algo aconteceu ali, algo acontece com a gente, né? Nossa, com certeza. Eu vejo muito isso em todas as áreas, Pri. Você comentou muito que você é a área que você trabalha mais de saúde, né? Sim. Mas eu consigo ver em outras áreas. Eu sou mais da área criativa, né? Uhum. Então, os meus mentorados e mentoradas acabam sendo bastante da área criativa ou que querem desenvolver a criatividade, a expressão, né? Uhum. Então, e mesmo assim, são pessoas que vêm muito com essa mentalidade de não querer olhar para negócio, não achar que é interessante, achar que é errado, achar que, até você falou até da saúde, né, que a pessoa fala, meu trabalho é ajudar as outras pessoas, não é ter um negócio, né, como se fosse errado. E aqui da minha parte também, eu sou artista, eu não vou ter um negócio, né? Eu não quero saber disso. Então, só que acaba empacando profissionais que têm uma qualidade incrível e não conseguem ter espaço, não conseguem se expressar, aumentar os horizontes, porque ficam empacados nessa... Ficam empacados. E eu acho que é muito essa... Eu não sei quando que foi dito isso, que era errado, né? Ter um negócio que era... Como se fosse, assim, um crime, sabe? Tipo, não posso... Eu acho que isso vem de uma mentalidade de escassez que algumas pessoas têm, e que isso vem de gerações, assim, sabe? Isso é uma coisa bem da sociedade mesmo, né? Até mais amplo até, né? Vamos pensar que... Quantas vezes as pessoas às vezes olham para uma pessoa com muito dinheiro e falam, fez alguma coisa, né? Verdade. Como se não tivesse sido digno ou legítimo, né? A conquista daquela pessoa, né? Tem crenças até religiosas, né? Mais fácil... um camelo passar, como é que é? O camelo passar na agulha do que, como é que é? Não lembro. Do que um rico também. Entrar no reino dos céus, não é isso? É verdade, algo então, assim. tem até essa, que é digno de interpretação, isso, que a interpretação não é que ricos não vão entrar no reino dos céus, não é essa a interpretação, mas as pessoas interpretam assim, né? Elas interpretam como se fosse errado, né? E eu vejo no profissional da saúde isso, mas eu concordo que transpassa, mas é uma coisa assim, quase como se fosse errado vender, errado ter uma estratégia de negócio, errado você trazer mais pessoas, porque é como se você estivesse fazendo algo que, tipo, nossa, mas você tá manipulando essa pessoa a comprar de você, né? Mas eu fico assim, mas se ela precisa do que eu tenho pra oferecer e eu tô oferecendo de uma maneira certa, eu tô ajudando ela a resolver o problema dela mais rápido, né? Com certeza. Mas acaba gerando isso, às vezes, em algumas pessoas, né? Elas ficarem um pouco... confusas nas próprias crenças, né? Que é uma crença, às vezes, de que é errado. Sim. E de que eu não sei, né? Sabe, Pri, eu tava lembrando agora que eu acho que o que me ajudou a ter essa coragem ali no CLT de perceber, né? De mudar o CNPJ
CPF para CNPJ, como você comentou, né? Eu acho que num primeiro momento o que me incentivou é que eu tive pais empreendedores. Eles não tiveram negócios de sucesso ou que eu pudesse dizer, nossa, mas eu via eles no corre do empreendedorismo. Sim. Né? Então, isso é o que eu vivi na minha infância. Então, ao mesmo tempo que eu tinha, então, esse incentivo, digamos assim, de, não, esse é um caminho, eu também não tinha um exemplo de, nossa, mas deu super certo esse caminho, né? Então, eu fiquei meio embolada nisso. Então, eu tinha essa busca pelo negócio, a vontade, mas ainda o medo que me puxava do tipo... Mas será que esse daí é um caminho bom, né? Por isso que eu fiquei um tempo emperrada ali, que daí eu não conseguia, vai, não vai, vai, não vai. Mas eu percebo que teve esse primeiro momento. Eu imagino que talvez pessoas que não tinham nem essa faísca, digamos que eu tivesse essa faísca, sabe? Sim. Que na época me ajudava. Porque eu não tinha amigos que empreendiam, então também é uma realidade. Porque às vezes a pessoa chega pra gente, é isso, ela tá imersa num lugar em que os amigos não empreendem e não tem essa visão. A família também não tem. Então, assim... Como que você vai quebrar crenças em que todo mundo à sua volta tá falando coisas diferentes, né? Ótima pergunta. E eu já recebi essa pergunta de uma mentoranda minha, e ela me falou assim, Pri, como é que eu faço, antes dela entrar na minha mentoria, como é que eu faço para mudar a minha mentalidade? Porque eu entendi, foi uma aula que eu falei de mentalidade, alguma coisa assim, eu fiz uma sala secreta sobre isso, né? E eu falei de mentalidade. Ela falou assim, como é que eu mudo a minha mentalidade, sendo que todo mundo ao meu redor não pensa assim? Daí eu dei uma resposta pra ela que foi, obviamente, ela virou depois minha mentoranda, né? Eu falei assim, você tem que estar com as pessoas certas. Você vai precisar comprar acesso. Estar em grupos que tenham uma mentalidade que você quer desenvolver. Porque se você ficar imersa na tua situação, você provavelmente vai repetir. Mesmo que você tenha uma super ideia, mesmo que você tenha uma criatividade, mesmo que você tenha todo o potencial, sabe aquela semente assim, que tem todo o potencial de ser algo incrível, vai ser muito difícil de germinar, né? Então, realmente são pessoas que conseguem romper as suas realidades, né? Quem consegue fazer isso. E muitos vão precisar de inspirações, de grupos, de mentorias, né? De estar com pessoas que pensam daquele jeito. Sim, né? Isso foi essencial pra mim também. Olha que legal. Porque logo no começo, o que eu descobri? O próprio YouTube como um benefício pra mim. Então, eu procurava muito vídeos motivacionais mesmo, sabe? Bem assim, bem coach na época, uma coisa mais de coach de negócios. Inclusive, muitos homens, né? Então, era muito um universo masculino. Ainda é, né? Ainda é, exatamente. Então, era de ver... Eu não lembro de ter visto alguma mulher me falando um vídeo de que eu ia conseguir ter um negócio, né? Mas aí, os homens falavam e eu tava lá ouvindo e tipo assim, nossa, é isso aí. Então, eu recebi esse primeiro momento muito dos conteúdos gratuitos da internet e até os que a gente também disponibiliza, né? O quanto eles também são importantes para um primeiro start. Sim. Mas depois eu fui tendo a oportunidade de passar por mentorias, consultorias, aí sim de mulheres, porque daí nesse caso todas foram mulheres que me ajudaram. E algumas no começo, eu lembro que assim, eu sou muito grata, porque na época eu também não tinha dinheiro para investir, eu tava na dúvida de onde investir dinheiro, que sempre também é outra questão, aonde você investe dinheiro no começo. E eu recebi uma oportunidade de uma que era uma seguidora minha e mandou mensagem: oi, Guide, eu queria te dar uma consultoria que eu faço. Olha. E daí eu, beleza, eu sempre fui super estudiosa, falei, bora. Né? Que legal. E acabou que essa consultoria foi me transformando e eu fui conseguindo outras oportunidades e daí comecei a trocar algumas mentorias também, como eu não tinha na época o investimento, às vezes eu trocava. Olha, eu te dou a minha mentoria de moda, né, minha consultoria de moda e você me dá a sua. Sim. Nisso eu fiz de finanças, eu fiz de talentos, eu fiz de coach, de organização, de vida, de mil coisas, assim, até hoje faço, a última que eu fiz foi de essência, então eu continuo fazendo e daí hoje eu consigo investir, né? E eu acho que é um dos melhores investimentos esse conhecimento, que tem uma diferença entre os cursos. Eu também gosto muito de fazer cursos. Eu sou compulsiva por curso. Nossa, maluca. E eu faço mesmo. Eu assisto até a última aula, até dar o último check do negócio lá dos cursos. Por exemplo, quando é online, né, que você vai no check. Eu gosto muito, mas tem um poder tão grande na mentoria, na troca 1 a 1. Eu não sei como que você vê essas diferenças aí. Eu gosto muito de explicar que, assim, o curso...
E eu, como professora, a Pri professora, ela tá transmitindo algo que ela sabe, que ela estudou, que ela aprendeu, né? E que é super valoroso também, né? A gente transmitiu o conhecimento, a técnica, né? Então, o curso, ele tem muito poder de transmitir uma técnica, um conhecimento, né? Que às vezes a pessoa adquiriu em vários momentos da vida dela. Mas a mentoria, ela é outra coisa que acontece na mentoria. Porque a mentoria é quando você escolhe alguém para ser seu mentor que trilhou um caminho que você quer trilhar. Que tem que está num lugar que você quer estar, né? Então, o mentor diz muito da jornada desse mentor, né? E eu acho que quando eu explico isso, cada vez mais isso fica forte para mim, até na Priscila mentora, né? Porque as pessoas que são minhas mentorandas, elas são pessoas que elas estão querendo trilhar um caminho parecido com o que eu trilhei. Mesmo criando outros métodos, estando em outros nichos, né? Tendo outras visões ou outros desejos, mas eu ensino elas a trilhar o caminho que eu trilhei, que é da Priscila empreendedora, a Priscila que construiu uma metodologia, que construiu um posicionamento, que hoje é relevante na área dela. Então, fala de jornada, e que eu acho que é interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Eu queria ter começado a fazer mentorias antes, né? Se eu tivesse começado antes, eu acho que eu teria me desenvolvido até mais do que o conhecimento, né? Do que só o conhecimento. Sim, porque eu também sou bem compulsiva de... Eu Os adoro! vários. E continuo fazendo. Eu acho que é super legal, né, Guide? A gente continuar aprendendo e tal. Mas eu acho que a mentoria nos transforma, né? Não sei se você vê desse jeito também. Pra mim, com certeza. Então, eu vejo isso lá atrás, né? Quanto foi importante esse primeiro start dessa pessoa que também apostou em mim, acreditou em mim ali, né? E como depois eu fui descobrindo esse caminho, que eu também tinha vontade de ter feito antes, né? Então, depois que eu acreditei que isso era um caminho bom, daí foi. Aí eu sempre tô fazendo mentorias e tô entendendo qual que é a da vez, entendeu? Sim. Porque isso aí, finanças, não é meu forte finanças, mas não tem como você ter um negócio sem entender o básico de finanças. Claro. Então fui lá fazer uma mentoria de finanças. De finanças. E às vezes mentorias da minha própria área com outras pessoas. Com certeza. Deixa eu ver a visão dessa pessoa sobre isso, deixa eu entender. E a gente até tava comentando dessa busca por mulheres mentoras, né? Que daí eu também gosto de ter essas mulheres que estão me conduzindo, assim, na jornada. Sim, e eu gosto até de brincar assim, estranhe mentores que não têm mentores. Porque é importante, né? Então, se eu tô ali numa posição de mentorar outras pessoas, eu tenho os meus mentores também, né? E quando a gente pensa assim, nossa, eu tô me submetendo a mentorias, eu tô aprendendo várias coisas, e eu tô também transmitindo isso. Nossa, é uma rede de crescimento, né? Porque a mentoria, ela diz do desenvolvimento e da jornada da pessoa, né? E quando a gente olha assim, a pessoa saiu daqui, ela trilhou, ela chegou até aqui. E às vezes eu cheguei até aqui com um mentor, eu vou precisar de outro. Exatamente. E assim a gente vai indo, né? E essa coisa de mulheres, né? É muito interessante. Porque uma das coisas que eu senti logo no início, quando eu cheguei para estudar marketing digital, estudar aí, né, toda a parte de comunicação também, foi que era um mundo muito masculino, ainda é, né, um mundo muito masculino, não só de coaches, assim, desenvolvimento pessoal, mas eu acho que até mentores mesmo, né, são muitos homens e que crescem, e que às vezes a gente fica assim, tá, mas cadê as mulheres, né? Porque também é importante, né? A gente ter essa voz feminina do empreendedorismo feminino, né? E eu vejo que isso tem crescido, mas ainda devagarinho, né? Ainda devagarinho. Então, eu acho incrível ouvir tua história, Gui, de poder pensar assim, nossa, você hoje é mentora de mulheres, né? E você tá sendo essa pessoa que teve toda essa jornada que você contou, e que você está ajudando outras mulheres a se comunicarem, né? Exatamente. A se expressarem, a colocarem a voz delas no mundo, né? Porque no final das contas é disso que a gente está falando, né? E quanto mais mulheres, é bem isso que você falou dessa rede, né? A gente ajuda outras mulheres que ajudam outras mulheres. É uma rede que vai se ajudando e é muito incrível você ver ela acontecendo, assim. E hoje eu consigo perceber com essas mentoradas que eu tô trabalhando agora, o quanto elas vêm assim, Gui, de final de semana eu acabei encontrando uma amiga e ela tava com uma questão que você tinha me ensinado uma coisa, eu passei pra ela. Falei, é isso. Sobre isso, né? Sabe, é uma questão que às vezes ela tá tão inspirada pelo que eu passei, que ela também já tá falando pra outra pessoa e já, né, ajudou pontualmente ela naquela questão, mas eu fico apaixonada, assim. Porque é a transmissão, né, disso.
E eu acho que a gente reforçar essa potência feminina é um pouco do objetivo desse podcast, é muito do objetivo desse podcast, e trazer mulheres que são empreendedoras e poder mostrar também para as pessoas que escutam o podcast, assim, o quanto que talvez não seja um caminho simples, mas é um caminho possível, é um caminho de potência, é um caminho de desenvolvimento, né? Um caminho de transformação, é um caminho também de você poder impactar o mundo, transformar o mundo e impactar outras mulheres também, né? Eu gosto muito dessa fala que você disse de ser um caminho de desenvolvimento, porque eu acho que é um desenvolvimento da pessoa, como pessoa, eu sinto que eu me desenvolvendo, consigo desenvolver outras pessoas, né? A gente tá falando disso. Então, eu acho que o empreendedorismo é esse caminho de desenvolvimento. Então, você tem que colocar o pé nele, entender que você é um CNPJ e você, como pessoa, vai se desenvolver junto com o seu negócio. Porque se você não se desenvolve, o teu negócio também não anda, né? Então, eu acho que é uma coisa ali puxando a outra, assim. E se desenvolver é muito sobre desenvolver mentalidade, né? Que a gente tava falando das mentalidades, das crenças limitantes, enfim, né? E às vezes as pessoas vêm para algum encontro da mentoria, eu falo assim, ó, hoje a gente vai falar de mentalidade. Às vezes a pessoa fica assim, ah, mas eu queria uma técnica boladona, né? Eu falo assim, gente, mentalidade vai mudar tudo. É o que é mais importante aqui. Porque se você tá num patamar que, eu ganho X e eu queria ganhar 2X, você só não ganha 2X porque tem alguma coisa na tua mentalidade que te impede de ganhar 2X. Porque se você tá bem desenvolvida tecnicamente, no caso do profissional da saúde, né? Se você tá bem desenvolvida tecnicamente, tem alguma coisa em você, não é na tua técnica, que te impede de fazer esse passo. Então, quando eu falo, às vezes a pessoa fica assim, é verdade, porque eu tô bem, eu fiz curso disso, daquilo, sou especialista nisso, naquilo outro. Pois não é mais técnica, é mentalidade. Eu costumo falar que é uma vozinha, assim, que ela fica falando pra você, você não vai conseguir, ou, isso, né, negócio não é pra você, crescer é perigoso, não sei, cada uma tem, às vezes a gente tem várias, né? O crítico interno. Elas ficam aqui, e daí eu falo muito na minha terapia, né, que eu trago pra minha psicóloga, eu falo assim, mulher, você não sabe, catei uma frase aqui, ó, nova, que tava me falando todo dia, que eu não era boa o suficiente pra ser mentora. E só que é uma voz que ela fica tão aqui no fundo, ela só fica falando, e você acha que, não tem nada acontecendo. E eu acho que a terapia, pra mim, é esse lugar que eu pego essas vozes aqui, e eu trago elas e falo assim, que é isso aqui que você tá me falando? Sim. Eu falo muito para minhas amigas assim, cara, eu descobri mais uma voz, porque são várias, né? Todo mundo tem suas coisas, suas crenças, né? E eu penso muito nesse jeito, falo, que tá me falando aqui? Que eu não tô ouvindo. E se a gente não consegue trazer pra luz e olhar pra aquela fala, ela te manipula ali e não faz você crescer, né? Exatamente. E às vezes eu vejo nas pessoas que estão na minha mentoria que elas estão com a mesma dor, a mesma dificuldade que eu tive em algum momento da minha jornada. Eu falo assim, eu já vivi isso, sei como é que é e isso é tal coisa que tá acontecendo na tua mentalidade, né? Isso aqui é o teu jeito de ver, isso aqui é uma crença, isso aqui é tal coisa que tá faltando, ou tal visão, ou tal estratégia. E daí quando a gente pede pra pessoa olhar pra isso, nossa, é uma luz que vem, clareia. É tão transformador, né? E do encontro pro outro, ela resolveu aquilo, né? E o quanto que acelera as pessoas, né? Eu acho que as mentorias, elas são muito aceleradoras, né? Pelo menos certeza. A minha visão dos dois lados, né? E o quanto que às vezes as pessoas precisam de alguém que estenda a mão e diga assim, eu tô com você, vem comigo, né? Especialmente outras mulheres, né? Com certeza. Especialmente outras mulheres. Às vezes a rivalidade feminina é muito forte também, né? Mas também quando as mulheres se juntam, elas também são muito potentes, Sim, né? e eu falo que é justamente pela potência tão grande que existe numa união de mulheres, que o patriarcado teve que fazer a gente se tornar rivais. Porque ele sabia que quanto mais a gente fica juntas, mais potente a gente fica. Então, assim, vamos inventar essa história de mulheres serem rivais, porque a gente consegue enfraquecer um pouquinho a potência delas. Então, porque eu sinto muito essa experiência de estar junto com mulheres, de roda de mulheres, meu Deus, é uma energia que, assim, é muito boa, é muito boa. Então, por mais mentoras... Nossa, com certeza. Por mais mentoras. Guide, se você pudesse dar um conselho. Um conselho do teu coração, assim, pra quem talvez tá num lugar de busca, né? Como você já esteve lá atrás. Não necessariamente de transição de carreira, mas num lugar de busca na sua carreira, ou transitando, enfim. Que conselho que você daria?
Nossa. Ai, vem tanta coisa na cabeça, né? Mas eu acho que o meu diferencial que eu vejo nessa minha jornada e teve várias coisas de autoconhecimento que eu poderia falar. Eu amo autoconhecimento, amo me desenvolver, mas pra mim foi fazer. Sabe? Tipo, eu sei que fazer também dá maior medo, que é o maior medo, mas eu também vejo muito que é a trava que as pessoas estão nesse momento, por receber muito conteúdo de rede social, por ver aqui a minha história e falar, olha, você ouviu minha história aqui em 40 minutos. E fala, nossa, foi muito mais fácil do que a minha. Só que eu vivi durante 7 anos pra contar essa história. Então, o nosso cérebro tá tendo dificuldade de entender a jornada e que precisa fazer, né? Um certo tédio no fazer, um certo medo no fazer. Então, eu acho que eu focaria nisso, assim. Tenta fazer alguma coisa, vai fazer. Sabe? Se coloca em movimento. Se coloca em movimento. Nem que você não saiba o que é, né? Não precisa ser um movimento super arriscado. Nossa, vou fazer... Mas pequenos movimentos. Ai, se quer fazer alguma coisa, vai atender uma amiga, vai conversar com alguém, vai em um lugar, marca uma reunião com alguém que você não conhece, marca um café, vai num evento fazer networking. Se movimenta. E vai movimentando que as coisas vão acontecendo. Sim. E eu sinto muito, inclusive nesse momento, né, que eu tava falando pra você antes de entrar aqui no podcast, que eu tô nesse momento de transição de novo, entendendo esse novo lugar como mentora, organizando como funciona a minha mentoria, tanto que lá no meu Instagram ainda nem tem sobre isso, né? Olha. Eu tô fazendo esse movimento por fora, mas que eu sinto muito essa energia. Eu jogo essa energia e as portas vão se abrindo. Então, você me chamar pra gravar o podcast, sabe, hoje, surgiram outras oportunidades pra mim, que eu tô indo falar desses conteúdos que já é uma coisa que eu tô querendo trabalhar na minha mentoria, já estou trabalhando, né? Então, é isso, você vai colocando, você dá o passo e a vida coloca o chão. Sim. Então, acho que é isso. E que é o mesmo caminho que eu digo para as pessoas quando elas me perguntam como é que eu descubro o meu propósito? Porque eu falo assim, movimenta. Vai pondo um passo atrás do outro que as coisas vão acontecendo. Se você ficar parada assim, esperando uma luz, assim, vir, teu propósito. Não, e eu posso dizer que uma né? época ali, logo no final da pandemia, eu fiquei meio travada e eu tentei usar esse método, Pri. Eu tentei esse método de ficar parada. Vai vir um negócio aqui, vai me falar. Eu fiquei uns meses, sabe? Não. Eu lembrei de tudo que eu já tinha feito e falei, bora se movimentar. E é nisso que eu tô agora, né, movimentando. E foi realmente o que eu fiz toda a minha jornada. Que legal. Então, posso dizer com todas as letras, eu tentei canalizar. Não deu certo. Não deu certo. Ótimo. Então, ficamos com a sugestão, se coloque em movimento. Eu gostei mesmo. Exatamente. Gostei mesmo. Guide, eu acho que te ouvindo, assim, todas as tuas transições, porque você fez várias transições, várias transformações, né? E você hoje impacta o mundo, né? Eu gosto de agradecer as pessoas que passam por essa mesa. Eu digo assim, obrigada por transformar o mundo, Guide. Que lindo isso. Por mais mulheres que transformem o mundo à sua maneira, com as suas histórias, com a sua jornada, né? E eu acho que a gente poder falar disso e você tá aqui, você dividir isso é muito especial. Especialmente porque você tá trazendo uma fala que é assim, eu não tô pronta, eu tô me transformando ainda. E tá tudo bem, porque essa transformação, ela é eterna, né? Ela vai sempre estar acontecendo. E que bom que a gente não tá pronto, né? E que bom que a gente pode aprender. Porque que chato seria se a gente chegasse naquele lugar assim, agora tá tudo certo, já sei tudo. E agora é o quê? Viver esses 50 anos? Nossa! Né? Entender a vida, né? Como esse movimento, né? Também é uma coisa que acho que foi uma virada de chave pra mim faz pouco tempo, que é entender que a vida toda eu vou estar em movimento. E, inclusive, eu posso ter várias profissões até o fim da vida, vários tipos de atendimentos, enfim. Mas fico muito feliz com essa tua fala, Pri, e agradeço também, né? Devolvo esse agradecimento, porque você abrir esse espaço, fazer toda essa oportunidade para essas mulheres virem aqui falar e você também trazer a tua visão pra gente. É incrível. Muito obrigada também. Adorei, passou voando o nosso papo, adorei, muito obrigada, Guide. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o @ da Guide para vocês se conectarem com ela, tá? Então vocês conhecerem o canal dela, a comunicação dela, o posicionamento dela. E se essa fala aqui, se esse podcast te inspirou, coloca aqui embaixo, conta pra gente o que te inspirou, o que te tocou, o que fez sentido, o que não fez, se deu tela azul, se não deu. E eu espero vocês no próximo episódio. Um super beijinho e até mais!